Bom dia, igreja! Leitura bíblica de hoje, para darmos continuidade à nossa série. Hoje, para fechar, nós vamos falar sobre a recompensa da espera. Quem é que vai receber a recompensa da espera? O que é a recompensa da espera? Nós vamos ter uma força renovada. Isaías 40:31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Recompensa: quem espera em Deus recebe força nova, mesmo em meio ao cansaço. Deus renova o ânimo e dá a capacidade de continuar quando todos os recursos humanos parecem ter acabado. Lembra lá de Mateus, capítulo 6, que diz que não vai faltar o que comer, o que beber e o que vestir? É nesse contexto aí que a gente consegue enquadrar, mesmo que os recursos humanos faltem, mesmo que a gente tenha necessidade de algo, de alguma coisa, o Senhor, Ele suprirá as nossas necessidades. Quem espera no Senhor tem a paz e confiança. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Recompensa: enquanto o mundo se desespera, o que espera no Senhor vive em paz, porque sabe que Deus está no controle, mesmo quando não entende o processo. Vitória no tempo certo. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Recompensa: o Senhor age no tempo certo. A vitória pode parecer demorada, mas vem com propósito e permanência, diferente das soluções imediatas do homem. Sim, somos imediatistas. Alegria e contentamento. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Recompensa: quem espera no Senhor experimenta da alegria da resposta divina. Deus se inclina, ouve e responde, gerando contentamento e fé fortalecida. E o principal que nós vamos receber no final de tudo: a coroa eterna. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Recompensa final: a vida eterna e a coroa da justiça. Esperar em Deus não é apenas sobre o agora, mas sobre esperança eterna em Cristo. Vamos ver como na Bíblia nos ensina a manter a confiança mesmo quando a resposta demora. Lembre-se de quem é Deus. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. A confiança não está no tempo da resposta, mas no caráter de quem responde. Quando você lembra que Deus é fiel, bom e soberano, a alma se acalma. Dica: repita para si mesmo: Deus não falha e Ele continuará trabalhando mesmo quando não veja. Como lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo é tentado pelo inimigo. Quando ele é tentado, Jesus ele refuta Satanás com a palavra. Assim como nós devemos fazer também. Quando a tentação vier, devemos refutar Satanás com a palavra. Mas acima disso, estávamos ontem no nosso estudo bíblico de sexta conversando e levantamos uma questão. E a questão é: por que Jesus, qual era o diferencial de Jesus quando foi tentado pelo diabo?
O diferencial de Jesus era conhecer intimamente quem o deu todas as coisas. Quem estava com ele? O próprio Deus. Jesus, como meu irmão Maurício sempre diz, Jesus tinha intimidade com Deus. E ontem coloquei o contexto de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Que no princípio ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Ou seja, Jesus conhecia Deus intimamente. De uma forma que, mesmo Satanás colocando dúvidas na mente dele, mesmo Satanás oferecendo todos os reinos, mesmo Satanás fazendo todas as suas tentações, Jesus se manteve fiel porque ele tinha um contato direto, ele conhecia quem o defendia. Quando conhecemos quem é Deus, as coisas mudam de figura. Por quê? Porque não vai nos gestar dúvida, mas sim sabedoria e entendimento. E assim, não digo que vai ficar fácil vencer o dia mal, mas fica menos difícil. Eu sempre digo, não tem dia ruim, tem dia não tão bom. Não tem forma de não fazer. Existe dificuldade para fazer, mas a gente consegue todas as coisas em Cristo Jesus. Então, alimente o seu espírito todos os dias. A fé, ela vem pelo ouvir. Quando você se coloca a ouvir os devocionais todos os dias, e você se coloca a ouvir e a meditar nas Escrituras, você está alimentando a sua alma, está levando alimento espiritual para a sua vida. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ao ouvir pela palavra de Deus, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A confiança é como planta, precisa ser regada com a palavra e a oração. Quanto mais você se enche de versículos, louvores e comunhão com o Espírito Santo, mais forte fica a sua fé e menos desânimo você encontra espaço. E preencher-se dos irmãos. Os irmãos em Cristo, eles têm um poder de nos ajudar em oração, em correção, em disciplina, em nos ajudar. Dica: leia e declare as promessas de Deus todos os dias. Por exemplo, Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei do Senhor. Anote, ontem a nossa irmã Jacilene disse, eu anotei um versículo, um capítulo de Daniel para combater quando as tentações vier. Faça da mesma forma. Eu fui na casa de uma irmã e olhei a parede do quarto do filho dela, eu fiquei encantada. A quantidade de estudo que ele tinha lá. Ele anotava em post-it seus cálculos, suas fórmulas, seus estudos e colocava para poder memorizar. Faça também com as escrituras. Coloque gravado em post-its na sua casa, em folhas de caderno. Anote. Minha mãe dizia o seguinte para mim quando eu era adolescente. Minha filha, estuda. Não está conseguindo entender? Escreve. O que não entra pela cabeça, entra pelos dedos. Minha mãe dizia isso. Recorde vitórias passadas. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando você se lembra que Deus já fez, seu coração se firma no que Ele ainda vai fazer. Dica: escreva um diário espiritual, anote respostas, livramentos e bênçãos, grandes e pequenas. Espere agindo com fé. Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esperar não é ficar parado, é andar pela fé, fazendo o que não está ao seu alcance, enquanto Deus faz o que você não pode fazer.
Dica: continue servindo, orando, adorando, ajudando. Cada ato é uma semente de confiança. E tenha em mente que o tempo de Deus é perfeito. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo, quando seu coração e as circunstâncias estão prontos para receber. Dica: quando a espera te cansar, ore assim: Senhor, me ensina a confiar no seu tempo e não no meu. Dando início à nossa leitura, vamos abrir em Salmos 37, versículo 34. Salmos 37, o versículo é o 34. Espera no Senhor e siga a sua vontade, e ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, quando os ímpios forem eliminados. Você o verá. Aqui, Deus está falando através do salmista que nós vamos herdar a terra, a Nova Jerusalém, quando Jesus ressuscitar. Nós vamos receber por herança quando os ímpios forem eliminados. E você o verá. Verá quem? A Deus e a Cristo Jesus. Vamos estar juntos com quem a gente mais buscou aqui nesse mundo. Claro, se você buscou, né? Tem essa ressalva também. Vamos lá para Isaías. Isaías 40, o versículo é o 31. Eu vou ler a partir do 29 porque mexe muito com o meu coração. Ele quem? O Senhor. Isaías 40, do 29 em diante. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Temos por promessa todas essas bênçãos. Aqueles que esperam, que confiam. Confiar é esperar. Não que seja feito do nosso jeito, do nosso próprio entendimento, da nossa própria vontade. Lembra que eu disse que somos imediatistas? Sim, somos imediatistas. E queremos as coisas assim, ó. Senhor, entra na minha causa e resolve assim, ó, de uma hora para outra. E não é assim, não funciona dessa forma. Deus tem um plano e um processo traçado para nossas vidas. E se a gente não confia e não espera, para que está servindo a Cristo Jesus? Né? É uma questão que a gente deve se perguntar. Por que eu estou servindo ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor porque, é legal estar com os irmãos. É legal ir para a igreja. É legal ter uma fé. Não. Servimos a Cristo Jesus porque temos dependência dele, das obras dele, da vontade dele. E colocamos a vontade dele acima da nossa. Se você ainda não está fazendo isso, comece. Porque no grande dia, quando Jesus voltar, nossas ações vão estar reveladas num telão 4K. Claro que a gente não sabe quando vai ser. Pode ser 4K, pode ser 8K, pode ser 10K, pode ser 20K. Mas vai estar lá num telão lá. Isso aqui você fez, isso aqui você negligenciou, isso aqui você fez, isso aqui você negligenciou. Será que suas atitudes, quando forem pesadas na balança, será que as coisas que você faz para o reino se tornarão mais pesadas do que as coisas que você faz em prol das suas próprias vontades? Nós devemos nos posicionar para o reino e confiar que Deus, junto com Cristo Jesus,
fará o melhor. Mas nós precisamos nos posicionar. A fé, ela não é só ouvir. A fé, ela vem acompanhada de ações. Quando eu me posiciono em prol do reino, as coisas mudam de figura. Eu preciso me posicionar. Não é simplesmente eu sentar, ficar lá igual o nosso hino nacional, né, deitado eternamente em berço esplêndido, vendo que o irmãozinho está sobrecarregado e eu não estou ajudando no serviço da obra. Estou negligenciando o meu papel dentro da igreja. Não estou confiando em Deus. Estou confiando no meu próprio entendimento. Todas nossas ações serão cobradas diante do tribunal de Cristo Jesus. Será que minhas atitudes me levam a ganhar a coroa ou me levam a retirar a coroa? Pense nisso no dia de hoje. Vamos lá para Romanos? Romanos, o capítulo é o 5, nós vamos ler o versículo 3 e o 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Lembra que eu disse que devemos colocar a nossa fé em modo de ação? É sobre isso. A fé, ela nos faz viver pela obra do Senhor. Se você ainda não se posicionou no reino, não tomou a sua postura de cidadão do céu, o momento é agora. Está esperando mais o quê? Jesus voltar? E ele resgatar a sua igreja? E você ficar? Ah, mas Natália, eu vou à igreja todo domingo. Ah, mas eu cuido do ministério XYZ. Mas as minhas atitudes, se elas não condizerem com a vontade de Deus, se o meu coração não estiver voltado em fazer a vontade de Deus, não adianta nada. Eu só vou à igreja para fazer como aqueles hipócritas lá de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala que eles ficavam em pé nas sinagogas orando e falando, a recompensa deles já foi dada aqui na terra. Mas a nossa recompensa, ela está no céu. Quando o nosso coração faz a obra do Senhor, voltado para o Senhor, não voltado para nosso próprio orgulho, nosso próprio entendimento, para aquilo que eu acho que é bom, que é correto. Tem uma coisa para te dizer. Deus sonda mentes e corações. E Ele sabe exatamente o que está se passando aí, ó, na sua cachola, na sua cabeça. Tome posicionamento enquanto é tempo. Postura. O céu, ele é tomado pela força. Força não pela força bruta de eu vou e vou tomar quando os anjos vierem, eu entrar numa guerra com eles e vocês vão me levar para o céu sim. Eu quero ir para o céu sim. Não é dessa forma. A forma correta de entrar no céu é negando a nós mesmos, vencendo nossa carne, as lutas espirituais que ninguém vê, as renúncias que ninguém vê, os nãos que a gente tem que dar para a nossa própria carne, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para fecharmos, Salmo 130, o versículo é o 5. Salmo 130, versículo 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Nossa esperança está aqui em Cristo Jesus, no seu evangelho, na sua palavra. É isso e ponto. Se você quer viver uma vida de acordo com aquilo que você quer, para que ir à igreja? Para que se chamar
discípulo de Cristo. Se é para você exatamente fazer tudo o contrário, de acordo com a sua própria vontade. Para quê? Tá buscando a Cristo para quê? Para quando Jesus voltar ficar assim, poxa Deus, eu não sabia, né? Eu não sabia. Ah, mas Deus já te deu aqui, ó, as sagradas escrituras. Ou você toma uma postura na sua vida, ou vai ficar para trás. É isso. E não tem mais o que a gente discutir. Posicione para Cristo. Aprenda da palavra. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Ponto final. Crente vive da palavra. Crente vive de espera. Crente vive da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Viver da sua própria vontade não é viver uma vida em prol do Evangelho. Viver a sua própria vontade não é esperar no Senhor. Não é ter a recompensa que o Senhor tem para nos dar. O céu é para ser tomado à força, mas a força da minha renúncia, a força das minhas escolhas, quando mesmo podendo fazer o errado, que ninguém está olhando, mas eu opto por fazer o certo, porque Deus está me olhando. E Ele olha para mim com um olhar de amor e piedade e diz: você conseguiu, minha filha. Continua firme. Não deixe que palavras, não deixe que sua própria vontade domine aquilo que Deus colocou em você. Mas posicione para as coisas do Senhor. Quantas e quantas vezes tive que dizer não para mim mesma, mesmo sabendo que ninguém estava olhando. Mas eu me posicionei. E hoje estou aqui, de coração aberto, fazendo esse devocional, agradecendo ao Senhor, porque em todos os dias eu dou graças a Deus por Ele ser autossuficiente na minha vida. E pelas escolhas que Ele me mostrou que eram certas e eram erradas, através do Espírito Santo. Aqueles que esperam em Deus nunca saem envergonhados. O tempo da espera é o tempo de amadurecimento espiritual e de crescimento da fé. Seja firme e constante. A recompensa virá. Não porque você lutou com suas forças, mas porque você confiou no Deus da justiça, que o dá o crescimento e calam aquelas pessoas que falam mal, que levantam falso testemunho sobre a sua vida, e justifica aqueles que realmente se calam com o poder de Deus. Mesmo sem entender, eu escolho crer que o teu plano é melhor. A confiança cresce quando você substitui o controle pela entrega. E é nessa entrega que Deus revela o quanto Ele cuida de você nos detalhes, mesmo aqueles que você nem percebe. Esperar no Senhor é uma atitude de fé que traz força, paz, direção e, por fim, a coroa da vida. A coroa da vida eterna, que o próprio Cristo vai nos coroar e nos entregar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que confiar em Ti, nos manter em silêncio, é o que molda a vida do cristão. Quando nos calamos, o Senhor fala. Quando aprendemos que o nosso silêncio é o momento em que o Senhor grita com um brado forte que nós somos teus filhos e teus servos e que o Senhor nos ama. Muito obrigada
por nos mostrar a direção, por nos manter firmes de acordo com a tua vontade. Pai, eu te peço no dia de hoje, que nos momentos aos quais fomos provocados, nos momentos aos quais nós fomos tentados, que o nosso silêncio seja maior do que a nossa vontade da nossa carne de querer justiça com as nossas próprias mãos e a nossa própria vontade. Que nos coloquemos, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Perdoa-nos, Pai, nos momentos em que queremos agir com a nossa própria força. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor peleja por nós, batalha, combate o bom combate. Pai, nos coroe com a Tua vitória. Queremos um dia, Pai, ser chamados de ovelhas de meu Pai. Queremos estar contigo, Senhor. Nos ajuda a vencer essas batalhas que a vida nos propõe. Muito obrigada, Senhor. Abençoe o dia de hoje. Tome nossas vidas em Tuas mãos. Perdoe nossos pecados. É o que hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.